Bíblias, por favor, abram elas no livro do Levítico. Hoje eu estou com a Bíblia em homenagem ao nosso projeto de adolescentes que vai começar hoje à noite. Eles vão vir aqui para o culto e depois do louvor vão subir comigo para o auditório 2. Eu creio que vai ser uma bênção esse projeto. Você que é pai, você que é mãe, que tem acesso a um adolescente, traga-o à noite também. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas especiais, amém? E essa Bíblia aqui foi a minha primeira Bíblia de estudo. Eu tinha 12 anos, nem tinha ainda me convertido, mas tinha uma irmã vendendo Bíblia na porta da igreja, e eu me interessei por essa Bíblia. O nome dela é Bíblia Teen. Só que quando eu tinha 12 anos, eu não queria ser teen, eu queria ser homem. E ainda mais que a capa era toda colorida, já tinha preconceito com isso. E aí eu lasquei um adesivo com D gigante aqui na frente para cobrir o teen. E aí ficou Bíblia, tinha esse adesivo lá, Providência de Deus, lá em casa. E eu botei esse adesivo, que eu até hoje não sei do que é. Tem a bandeira da União Europeia aqui, a bandeira da Alemanha. É alguma fábrica de carro, eu não sei qual. D, eu não sei de fato qual é. Mas eu botei aqui, ficou Bíblia D. E meu irmão, esses dias que se descobriu que o nome da Bíblia não era Bíblia D, porque ele sempre achou. Ele via lá em casa, rapaz, não é Bíblia D. Não, é Bíblia Teen. Mas ficou Bíblia D de Deus Diogo Dantas, né? Então ficou. Engraçado, eu estava vendo ela hoje. Ela tem uma assinatura de Dedé dos Trapalhões. Para você ver como começou bem a minha fé. Dedé dos Trapalhões. Ele botou aqui Dedé e eu botei em cima para identificar Trapalhões. Está aqui, né? Acho que na época ele era crente, não sei se ainda é. E teve lá na igreja, se não me engano foi isso. E ele escreveu aqui na minha Bíblia, é isso aí. Vamos lá, Levítico, capítulo de número 25. A partir do versículo 1. Acharam aí? Levíticos 25. A partir do versículo 1. Também está na tela aqui. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. A terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. A terra será dedicada ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. No versículo 6, ele parece fazer um balanço da ideia anterior, porque até agora não está sendo autorizado nem colher nada, mas depois ele vai balancear e eu vou explicar isso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano do descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os animais selvagens da terra, tudo que a terra produzir poderá ser comido. Observe que a proibição foi de colher, colheita profissional. Mas se você pegar para botar na mesa, para se alimentar, pode. Ok?
Meus amados, eu tenho sempre um cuidado especial quando eu vou tocar no tema prosperidade, para não parecer que nós estamos construindo uma teologia da prosperidade. Hoje, a minha mensagem não tem como foco prosperidade, mas ela começa a partir da prosperidade. Mas é inegável que o Antigo Testamento está cheio de promessas de prosperidade para o povo de Israel. É só você ler a Bíblia que você vai ver isso. Deus tira o povo de Israel do Egito, dizendo a eles que os levaria para a terra que jorra. Mana significa jorra, abunda, leite e mel, que eram símbolos de prosperidade. E Deus faz várias promessas de prosperidade ao povo de Israel. Mais do que isso, promessas de enriquecimento mesmo. Em vários lugares é dito que o povo de Israel seria um povo rico. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 15, Deuteronômio capítulo 28, é dito que o povo de Israel seria um povo rico na terra prometida. Entretanto, ao mesmo tempo que Deus faz essas promessas de prosperidade ao povo de Israel, Deus dá ao povo de Israel várias leis que parecem contraproducentes, que parecem jogar contra o desenvolvimento econômico. Nesse capítulo 25 de Levítico, se você ler ele todo, você vai ver algumas dessas leis. Por exemplo, tinha uma lei que ordenava que de tempos em tempos todos os escravos fossem libertos. Imagina, a pessoa foi lá, gastou uma grana comprando um escravo, e depois ela tem um baita de um prejuízo econômico. Deus diz, assuma seu prejuízo e liberte o escravo. Tem uma outra lei que manda perdoar todas as dívidas, o que estimula muito o calote. E o calote é uma coisa que atrasa muito o desenvolvimento econômico de um país. Tem uma outra lei que manda entregar as terras aos antigos proprietários, as famílias que primeiro receberam a terra lá no sorteio de Josué. O cara pode não ter mais mérito nenhum, o cara pode ter desperdiçado a terra, vendido, feito uma bagunça da sua vida, mas por um propósito divino vai receber de volta uma terra que ele não merece mais, e isso também joga contra o desenvolvimento econômico. A própria lei do sábado é uma lei que aparentemente é contraproducente, porque não é só uma questão de descansar para voltar renovado, é uma questão de toda a nação parar de produzir. Nós não temos isso na nossa cultura atual, por exemplo. Hoje é de domingo e muitos descansam, mas o país ainda funciona, as coisas ainda funcionam. A ideia do Shabá era de parar todo mundo mesmo, então não produzia nada, né? E era mais profundo. Então, tudo parece jogar contra o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que Deus diz que vai fazer desse povo um povo rico. E mais, Deus diz que vai fazer esse povo um povo rico por causa dessas leis que jogam contra o desenvolvimento econômico. Por exemplo, se a gente puder colocar na tela aí, Edivan, Deuteronômio 15:6, nesse capítulo, nesse contexto, Deus está falando com Israel através de Moisés, que eles deveriam perdoar as dívidas de 7 em 7 anos, e ele vai dizer no versículo 6 que se Israel fizesse isso, eles seriam um povo rico, e emprestariam às nações, mas não tomariam dinheiro emprestado. Ou seja, se eles aprendessem a perdoar as dívidas internas, eles não teriam dívidas externas, seria uma nação que empresta dinheiro. Talvez daí veio a vocação bancária dos judeus. Mas dentre as leis contraproducentes, entre aspas, a gente pode talvez analisar isso mais a fundo e dizer, não, isso aqui faz a produção melhorar e tal, enfim. Dentre as leis contraproducentes, a que me parece mais freio de mão econômico é a lei do ano sabático da terra, que os judeus chamam de Shemitah. Isso, pense comigo, você ter uma sociedade, uma comunidade agrícola que depende
exclusivamente da agricultura, que tem na agricultura a base da sua sociedade, e de 7 em 7 anos, todo mundo parar de produzir. Pense no Brasil, que não é um país que depende 100% da agricultura, mas que tem na agricultura um grande motor econômico. Se o Brasil fizer isso, meu amigo, de 7 em 7 anos, parar de produzir, nós estamos fritos. Imagina um país que depende 100% da agricultura. Como é que esse país vai ser próspero, esse país vai ser rico, se de 7 em 7 anos ninguém pode produzir? Observe que, como é que funcionava esse ano sabático? Era assim, o pessoal parava naquele ano, e aí eles podiam colher o que a terra produzisse naturalmente, mas não para armazenar, não para comercializar, não para ganhar dinheiro a partir da terra, mas tão somente para matar a fome. Só que eles perdiam domínio sobre a sua terra, porque eles tinham que abrir a terra para que todo mundo que tivesse necessidade entrasse e comesse livremente da terra. Por exemplo, em Êxodo 23, 10 e 11, diz que isso era feito principalmente para que o pobre, o estrangeiro, o desamparado entrasse na terra e comesse à vontade. Você lembra que existem ainda outras leis contraprodutivas em Israel, como por exemplo a lei da restinga. Você sabe que numa economia capitalista você busca aproveitar o máximo os recursos, evitar o máximo desperdício, e para que você possa ter um avanço e um ganho econômico. Mas na lei de Israel você não podia fazer isso, você tinha que fazer uma colheita suave, você não podia colher a fruta que estava muito alta, não podia pegar que acabou de cair no chão. O que ficasse para trás na sua primeira colheita você não colhia, ficava para o pobre, ficava para o desamparado. Então isso já prejudica a produtividade, a colheita. Mas no ano sabático era pior. Não era só o resto, não era só a restinga, não era só os cantos da colheita que deveriam ficar para o pobre, mas tudo que a terra produzisse naturalmente, já que ninguém podia trabalhar, não podia arar, não podia adubar, não podia irrigar, não podia trabalhar a terra. Então tudo ficava para o pobre e também para o dono da terra, que agora não está agindo como dono. Se ele precisasse, ele poderia ir pegar alguma coisa para a sua mesa. Ok? É assim que funcionava. Óbvio que quando isso foi dito por Deus, o povo começou a pensar: espera aí, como é que a gente vai prosperar assim? Como é que a gente vai prosperar tendo um ano de total inatividade econômica? Isso vai quebrar a gente, isso vai fazer a gente passar necessidade. Deus, já sabendo que isso passava na mente deles, antecipando essa questão, disse no versículo 20 de Levítico 25, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai ver. Então Deus disse assim, vocês poderão perguntar: que iremos comer então no 7º ano, se não plantarmos e se não fizermos a colheita? E aí a resposta divina no versículo 21 de Levítico 25 é: eu abençoarei de maneira especial o 6º ano de produção, de forma que no 6º ano vocês produzirão o suficiente para 3 anos. Ou seja, eu vou patrocinar o descanso de vocês, né? É o mesmo princípio que está em Êxodo capítulo 16, quando Deus ensina sobre o maná, e diz que o maná só deveria ser colhido uma vez no dia, e o suficiente para aquele dia. Colher um maná de manhã cedo, o suficiente para o dia. Quem acumulasse maná para o dia seguinte, o maná dava bicho e apodrecia. Mas Deus liberou para na sexta-feira o povo colher maná dobrado e não apodreceria no sábado, porque o sábado era de descanso e Deus patrocinava o descanso do povo. É Deus criando as férias remuneradas, e no caso aqui do ano sabático com adicional, 3.500 anos antes do Brasil, porque isso foi consolidado na lei brasileira, na Constituição Federal de 88 só, a férias remunerada com adicional. E aí há quem pense que a Bíblia é retrógrada, quando a Bíblia propõe os direitos trabalhistas mais avançados há mais de 3.000 anos. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Mas vamos lá. O que acontece? Deus então promete que vai prosperar o povo de uma maneira especial, para que eles não passem dificuldades no 7º ano. Isso porque eles estavam inseguros, porque na verdade, o que a terra produziria por si só, isso é marcado no texto algumas vezes, o que a terra vai produzir por si só, seria suficiente para mantê-los e para alimentá-los. E o que Deus estava querendo fazer com isso, com esse povo, era criar uma consciência mais profunda da vida. É isso que Deus quer que aconteça conosco quando guardamos o princípio do Shabá. Inclusive eu tenho uma pregação, nós temos uma pregação no canal da igreja, que é o Shabat de Deus. Fizemos uma série sobre os 10 mandamentos, e o 4º mandamento é o do sábado, e nós explicamos a ideia do sábado. E o que Deus quer é um aprofundamento de consciência, é tirar o homem do automático, é tirar o homem de uma vida sem reflexão, sem profundidade, e colocar o homem num estado de reflexão profunda, de consciência profunda, de coração amplo. É fazer o homem ser espiritual, ser a imagem de Deus. E gente, se tem uma coisa que há em Deus, é consciência profunda, é reflexão profunda, é mente ampla, é coração amplo, e não apenas um trabalho mecânico e automático, com pouca reflexão e com pouca profundidade. Então, ser imagem de Deus é ter essa consciência ampla, esse coração amplo, esse propósito de vida, essa visão ampla, esse amor que inunda o coração. Então, é isso que Deus quer, é fazer o povo parar, não só por um dia na semana, mas por um ano inteiro, para aprofundar a consciência. Eu destaquei aqui 3 coisas que acontecem nesse aprofundamento de consciência, e quero compartilhar com vocês bem rapidinho, até porque hoje ainda tem a ceia do Senhor. Pense comigo, pense que você agora é um israelita, sempre sonhou em ser judeu, hein? Chegou sua hora. Você agora é um israelita, e você é dono de uma baita de uma terra maravilhosa. Não sei onde é a sua. A minha seria no território de Judá, porque eu sou chato, eu quero no território de Judá, ali, né, perto de Jerusalém. E a sua pode ser na Galileia, né, a sua pode ser lá perto das regiões do Negueb, enfim, não sei. Você tem uma terra dentro da terra prometida. E aí você está trabalhando na terra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6º ano, meu amigo, veio aquela bênção, aquela colheita abençoada. Você está nas nuvens com a bênção de Deus sobre a sua vida. No 7º ano, você perde todo o poder sobre a sua terra. De repente você vê uma galera que você nunca viu mais feio na vida, entrando nas suas terras que você cuidou com tanto carinho. Você botou um balançozinho na árvore para o seu filho, e está o filho dos outros lá, quase quebrando. Você, meu Deus, vai quebrar o balanço que eu botei ali. Você aparou direitinho a sua macieira, e tem um menino que você nunca viu na vida, arrancando a maçã, dá uma mordida e volta no fundo, meu Deus, que desperdício. Aí traz os cachorros fazem cocô na negócio toda. E aí tem um derrubando a cerca, e você não pode fazer nada, porque não é sua mais aquele negócio. Agora você é como um de todos eles, que o seu direito agora sobre a terra naquele ano é ir lá e pegar alguma coisa para você, se tiver com fome, e comer. Mas você não tem mais essa autoridade, é do povo agora. É comum, todo mundo pode comer, todo mundo pode pegar, todo mundo pode fazer o que você quiser, o que quiser, durante 1 ano. Qual é o pensamento que vem na sua cabeça quando você olha para isso? Passa logo, alguém falou, também. Mas um pensamento que vem na cabeça quando você olha para esse cenário, todo mundo bagunçando o que é seu, nossa, perdi, não é mais meu, não me sinto mais dono, isso não é meu. E é exatamente essa consciência que Deus quer criar no coração do israelita. O que Deus está dizendo para Israel é o seguinte: em 7 anos, vocês vão lembrar quem é o verdadeiro dono de tudo. Porque no versículo 23 de Levítico 25, ele diz isso: ei, não vendam a terra perpetuamente. Ou seja, não pense que vocês podem vender a terra como vocês quiserem, não.
Não, porque a terra é minha. As leis sobre a terra, quem estabelece sou eu. O modus operandi da terra é meu, porque a terra na verdade é minha. Eu estou só concedendo a vocês. Vocês são mordomos e administradores. E o que Deus quer nos ensinar aqui, através dessa forma poderosamente didática, querido, não se iluda. Nada é seu. Nada é seu. Se essa consciência, observe que Deus está prometendo bênçãos, mas bênçãos que estão atreladas a essa consciência. Muitas vezes nós pensamos que a bênção é se agarrar às coisas e falar é meu, quando na verdade a bênção é ter a consciência de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bênção é saber que é dele. Lembre da parábola dos talentos. Pessoal que tinha consciência que estava ali responsável pelas coisas do Senhor e agiram como quem administra para o Senhor, foram os que foram abençoados. O homem que age de maneira egoísta e irresponsável, enterra o talento como se pudesse fazer ao seu bel prazer o que quisesse com o que estava nas suas mãos, é aquele que perde. Então a consciência da bênção, do favor e da graça é a consciência que reconhece que tudo é de Deus. Tudo o que, pastor? Absolutamente tudo. A sua vida, seu corpo, suas relações, suas famílias, seus filhos, sua casa, seu trabalho, seu talento, o ar que você respira. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que há na terra, o mundo e os que nele vivem, tudo é do Senhor. Absolutamente tudo é do Senhor. Comece a tirar do seu coração essa visão de dono e comece a desenvolver no seu coração essa visão de mordomo. Não se ache dono de coisa alguma, porque isso arvora o teu coração a um lugar de soberba, a um lugar de egoísmo, a um lugar de senhorio que você não tem. Tudo é do Senhor. Você está administrando. O Senhor dá a quem quer, o Senhor tira de quem quer. E uma vez por ano, uma vez a cada 7 anos, eu digo, bota na minha mão aqui para você lembrar quem é o dono de verdade. E mais, olha que coisa interessante. No ano em que a terra volta para a minha mão, Shemitah significa libertação, que vocês libertam a terra. O que acontece? Eu deixo todo mundo que precisa entrar e dela usufruir. E isso revela muito do coração de Deus. Observe que no ano em que a terra está nas mãos de Deus, ela sempre está, mas que está agora notadamente nas mãos divinas, Deus não cerca a terra e fala é santa, é sagrada, ninguém toca. Pelo contrário, quando está nas mãos dele, ele diz todo mundo pega à vontade. Você começa a entender como é a mente de Deus. É a mente do Éden. Adão e Eva, comam de tudo à vontade. Esse é o coração do seu Deus. Ei, você está com fome? Venha comer. Você não tem? Venha comer. Venha se alimentar. Porque o que é meu, eu compartilho. Eu abro. Quando está na minha mão, vai para um máximo nível de generosidade. Esse é o coração de Deus. E será que nós temos que esperar o ano sabático? Estou aqui imaginando que nós somos israelitas, para que a gente viva isso? Ou será que nós podemos cada vez mais se aproximar disso na consciência de que se a vontade de Deus é que eu compartilhe, que eu sirva quem não tem, eu não tenho que esperar o ano sabático para fazer isso. Lembre que o servo que só faz o que é mandado é um servo mau, mas um servo bom vai além do que é pedido. Ele não tem que esperar o ano sabático, ele vai vivendo na consciência da mordomia o tempo todo, e sempre que aparece alguém que precisa, ele discerne que ele tem que prover, ele diz, não posso reter porque não é meu, é do Senhor. Isso é tão maravilhoso. Quando você começa a perceber, a discernir que você não dá só porque você quer, você dá porque você tem de dar, porque você tem um compromisso, porque você tem que liberar aquilo que não é seu, é de Deus.
Eu sempre cito esse texto aqui, 1 Pedro 4,10. Pedro fala assim, ó, cada um administre ao outro o dom segundo recebeu. Ah, pastor, dom aqui é profecia, dom aqui é sabedoria, dom aqui é línguas diferentes, dom aqui é cura. Pedro fala assim, ó, cada um administra o dom como recebeu, como dispenseiros mordomos das muitas formas da graça de Deus, e isso toca em nossos talentos profissionais, em nossos recursos financeiros, em nossas capacidades emocionais e relacionais. Todos nós temos dons, temos recursos de Deus, nas muitas maneiras que a graça se manifesta, e Deus fala, cada um administre para o outro com fidelidade. O que significa isso? Administrar para o outro com fidelidade é ter a consciência de que não é meu, é de Deus e está na minha mão para servir o outro. Então, quando você for dizer não para alguém, pensa bem. Pensa bem se você está representando Deus nesse não. Se você achar que está representando, não, isso aqui Deus não daria, Deus não faria, o meu Senhor diria não, então eu digo não, porque eu represento o meu Senhor. Mas se eu digo no meu coração, eu quero dizer não, mas eu sei que o meu Senhor diria sim, então eu digo sim, porque o sim aqui não é meu, é o sim do Senhor, o dono de tudo. É o dono da minha vida, é o dono da minha terra, é o dono do meu coração. Consciência de mordomia era a primeira coisa que acontecia no ano sabático. A segunda coisa que acontecia no ano sabático, na consciência dos israelitas, e também é profundíssima, era entender que as coisas não dependem de você. Isso é muito bom, porque às vezes nós temos uma ilusão de que se nós pararmos, o mundo para. Ah, se eu parar, se eu não fizer, se eu não fizer, ninguém faz. Ai de mim, se eu não carregar o peso, as coisas não vão acontecer. E não é que nós não tenhamos um papel importante na construção do que Deus quer fazer na terra, temos, importantíssimo, Deus age através de nós. Não é um chamado à preguiça, pelo contrário, até porque o mandamento do Shabat, em Êxodo 20, versículo 9, é 6 dias trabalharás. Não tem preguiça não, tem trabalho, mas no 7º dia descansarás. Tem trabalho, mas tem descanso. Mas é uma compreensão de que na minha ausência as coisas acontecem sim. Eu paro e Deus não para. Isso é muito profundo. Isaías disse, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor. Ele está comparando aqui Deus com outros deuses de outros povos. E fala, olha, ninguém tem teologia de um Deus como o Senhor. Porque todos os deuses cobram dos seus adoradores um esforço contínuo e exaustivo. Mas o Senhor é o único Deus que manda seu povo parar e trabalha por aquele que nele descansa. Nunca se ouviu isso. Sabe o que Isaías está falando? Você pega os 10 mandamentos e há paralelo de leis parecidas com os 10 mandamentos em toda a cultura do Antigo Oriente. Lei contra o homicídio, lei de honrar pai e mãe, lei de adorar certa divindade, lei... enfim, todas as leis dos 10 mandamentos, lei contra o roubo, tem lei contra a cobiça, tem leis paralelas. A única lei dos 10 mandamentos que não tem paralelo nas culturas antigas, nos deuses antigos, nas teologias antigas, é justamente o Shabat. Porque nunca teve um Deus que obrigou o povo a descansar nele. Aí Isaías fala, nunca se viu isso, desde a antiguidade não se ouviu, nunca se viu, nunca se percebeu um Deus assim, que obriga os trabalhadores dele a tirar férias e ainda paga o adicional, e que diz, não quero ver você aqui nas férias, não quero trabalhar, vai descansar. Mas quem vai fazer o que eu faço? Eu garanto, tá tranquilo, vai descansar, vai curtir, vai viajar. Meu filho, toma aqui, ó a promoção da viagem aqui, ó.
Até lhe ajudo. Você está pensando o quê? Quer ir para onde? Eu lhe ajudo, mas vai descansar. E o meu trabalho? Eu trabalho por você. Eu providencio por você. Eu quero ver você usufruindo da vida. Deus disse que o povo dele deveria chamar o Shabá de dia de delícias. Agora imagina, isso é na semana. Imagina um Deus que patrocina para o povo dele 1 ano de férias. Isso é seu Deus, meu filho. Você fica aí achando que seu Deus, quem vai mudar a sua vida são os movimentos. Não vou falar nada. Quem vai mudar a sua vida é a consciência do Evangelho. Sem desprezar os movimentos sociais, eles são importantes também. E a luta deles nos ajuda. Quem sabe Deus usa eles também para muita coisa. Mas a consciência do Evangelho é poderosa. Se ela entrar em nós, ela nos transforma. Nós temos um Deus que queria para o seu povo 1 ano de descanso. Já pensou? Já sonhou com isso? 1 ano. E eu vou patrocinar o seu ano. Vou lhe abençoar tanto no 6º que você não vai se preocupar no 7º. Mas mais, olha aí, voltando aqui. Aquela pessoa viciada, workaholic, aquela pessoa, né, que tem, cadê Nana? Tem esquema, né? Tem esquema. É o nome do esquema mesmo? Até esqueci. Padrões inflexíveis. A gente estudando essas coisas descobriu que tem padrões inflexíveis. Você não consegue, está assistindo um filme, tem que trabalhar. Está na piscina, tinha que estar trabalhando. Né? Agora imagina essa pessoa. Imagina essa pessoa. 1 ano parado, meu amigo. O que ele pensa? A vida vai, vou morrer, acabou. Quando eu voltar, minha vida acabou. Quando eu voltar, é para debaixo da ponte. Estou despedido, os meninos desviaram, o marido está com a amante. Se ela parar 1 ano e descansar, ela acha que a vida acabou, não é verdade? Aí Deus mostra, ei, ó, você para e tudo continua acontecendo bem. Porque as coisas não dependem de você. Você é importante no processo, mas na verdade as coisas dependem de mim. Isso é tão profundo. Se isso entrar na sua mente, vai tirar um fardo das suas costas. Oh, glória a Deus. Se isso entrar no seu coração, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você tem que fazer, mas você tem ainda mais que crer. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a guarda. É inútil dormir tarde, acordar cedo, comer o pão com dor. Você dá o seu máximo, mas não acontece, porque a porta que ele fecha. Aí Salomão continua, isso aqui é Salomão, trabalhador pra caramba, inteligente pra caramba. Ele fala assim, ó, mas aos seus amados ele dá até enquanto dorme. Como é gostoso ter essa consciência. Graças a Deus que nessa área Deus me desenvolveu bastante. Porque sabe o ponto que eu mais gosto? É quando acabou a minha parte. Eu acho uma delícia. Eu fico na expectativa. Sabe? Eu fui, fiz, acabou. Agora eu só vou assistir o que ele vai fazer. Fica olhando o que ele vai fazer, fica olhando. Fica olhando que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. E você precisa entrar nesse estado emocional muitas vezes, porque tem horas que você tem que parar e só contemplar. Isso está em toda a Bíblia. Por exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Israel está agoniadinho. Moisés, o que faremos? Moisés, o que faremos? Lá vem Faraó, nós estamos encurralados na beira do Mar Vermelho. Moisés, o que faremos? Aí Moisés falou assim, ei, vocês vão ficar quietos e vão só olhar o que Deus fará. Sabe o que fazer? Você vai ficar quieto. Diga a alguém assim, ó, sabe o que você vai fazer às vezes? Ficar quieto e ver Deus fazer. Eita, é tão profundo isso. Você vai ficar quieto e só adorar, e só glorificar, e só exaltar.
Segunda Crônicas 20. Israel Judá está lutando contra os amonitas e moabitas. Aí Deus fala assim, ó, essa guerra vai ser diferente. Nessa guerra, se posicionem no arraial de guerra, mas não façam nada. Aí ele fala assim, ó, versículo 17. Nessa guerra vocês não terão que batalhar, não terão que lutar. Então somente se aquietem e vejam o que o Senhor fará. Ouça isso, meu irmão. As coisas dependem muito mais do Senhor do que de você. Você, na verdade, é um instrumento, é uma ferramenta, é um meio que Deus usa, mas é Ele que opera tudo em todos. Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. O galho que está em mim dá fruto. Sou eu quem garanto a frutificação de vocês. Sou eu quem faço acontecer. Pedro tentou pescar a noite toda sem sucesso. O Senhor falou, vamos tentar de novo. Ele falou, Senhor, eu tentei a noite toda. Comigo agora, filho. Joga ali. Ali. Quando ele jogou, corre aqui, gente, porque é tanto peixe que o barco vai afundar. É Ele. Depende dEle. Por isso eu tenho coragem de descansar. Descansar é para corajoso. Descansar é para crente. Descansar. Olho para minha filha, eu fico pensando que ela está perto de virar adolescente. Meu Deus, que luta. Talvez isso me moveu o meu inconsciente para o ministério de adolescentes. Talvez também. Tenha influenciado um pouco. Talvez. Comecei a pensar nisso. Meu Deus, essa menina bonita. Jesus, cobre com teu sangue. E aí você começa a pensar, estou fazendo o suficiente, estou ensinando o suficiente, estou discipulando o suficiente, estou amando o suficiente, estou fazendo o suficiente. Você fica doido. Andrezão, você começa a ficar perturbado. Mas aí, quando você tem a revelação de que as coisas não dependem de você, que você é só um meio, mas que dependem do Senhor, você fala, ó, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que tem coisas profundas que eu não posso fazer, e onde eu não alcanço, eu novamente eu coloco nas mãos dele, e eu descanso. Está nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque eu confio em Ti. Porque eu confio. Porque eu botei nas Tuas mãos. E o Senhor é um depositário fiel. Isso é tão maravilhoso. Não depende de você. Depende do Senhor. E é gostoso quando você começa a aprender isso. Você fala, rapaz, as coisas acontecem assim, me acontecem. Antigamente eu tinha uma noia com a igreja. Eu dizia, se eu viajar, a igreja desanda. Se eu sair, a igreja entra em... Aí eu não podia sair, não podia viajar, não podia fazer nada, porque senão a igreja não dava certo. Hoje, meu irmão, eu saio, se precisar. Eu estou aqui porque eu gosto, porque eu amo, porque eu tenho compromisso. Mas eu sei que a igreja não depende de mim. Depende dele. E se eu precisar sair, se eu precisar parar, se eu precisar descansar, se eu precisar ter um ano sabático em Paris, os pastores ali vão se reunir para aprovar, para financiar, em nome de Jesus. Quando eu voltar, as coisas vão estar melhor, Itamar. Porque a igreja não é fundamentada em jogo. É fundamentada numa rocha inabalável, chamada Jesus, o Cristo. A sua vida é assim, meu amado. Você está numa vida que você não usufrui da vida. Você você mudou para um prédio com piscina, nunca foi na piscina. Você mora numa cidade que tem 50 quilômetros de praia, você não vai na praia. Você não sabe nem o que é praia. Não sabe nadar. Você não toma um sorvete com seus filhos. Você não curte seus filhos.
Você não curte a vida. Você casou dizendo que ia botar para quebrar, que ia namorar que só. Namora de 15 em 15 dias e olha lá. Uma vida estressante porque você tem medo de que as coisas não aconteçam se você parar um pouquinho, se você entregar, se você descansar. Com Deus fala a você, vai acontecer ainda mais. Porque quando você parar para me buscar, para aprofundar a consciência, para aprofundar o coração, eu vou abençoar o seu trabalho, patrocinar o teu descanso e você vai ser ainda mais próspero, mais produtivo. Você crê nisso, meu amado? Isso é maravilhoso. Mas ainda tem, assim, uma coisa que a gente tem que entender sobre isso ainda, esse ponto de as coisas não precisam de mim, é o seguinte, as coisas não estão paradas. Tem algo acontecendo mesmo que eu não esteja trabalhando. Você entende? Deus trabalha para aquele que nele espera, descansa. Eu não posso agir, isso aqui é libertador. A gente sempre ouve assim, né? Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas, né? Mas pense o contrário. Pense assim, ó, não o contrário, mas de uma forma diferente. Eu não posso agir em todas as coisas. Eu não posso agir em todas as coisas. Eu não tenho capacidade de agir em tudo, não posso. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer nada, ou quase nada. Não posso ter essa síndrome, esse complexo, de que eu tenho que dar conta de tudo que chega, tudo que me aparece, tenho que ajudar todo mundo. Eu, por exemplo, quem lida com rede social, fica doido com isso. Às vezes estou lá no meu Instagram, e aparece gente, se você não falar comigo hoje eu me mato. Eu falo, Jesus está nas tuas mãos, se ele se matar, tu sabe que eu não tenho condições. Se eu for lhe atender, responder todo mundo que vai se matar porque eu não falo, meu irmão, eu vou ser o maior culpado de suicídios da internet. Pelo menos no meu Instagram aparece muito isso, né? E tal, e me dê dinheiro, e me dê não sei o que, e me dê remédio, e fale comigo gente, e faça isso, e faça aquilo. Meu amigo, eu entendi que eu tenho um limite, eu tenho um foco, eu tenho que discernir as pessoas para que Deus está me chamando. Eu digo, meu Senhor, está nas tuas mãos. Você não pode agir em todas as coisas, você não pode dar conta de todas as demandas sociais, todas as demandas. Já não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, para a vida ser boa. Você tem que fazer, não, você tem que fazer as coisas que você sabe que Deus chamou para fazer. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Você não consegue agir em tudo, mas Deus age em tudo. Você entende? Deus age em tudo. Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte: João fala em 1 João 5,3 que obedecer a Deus é uma relação de amor e que os mandamentos de Deus não são pesados. O que significa isso? Várias coisas, dentre elas, que o que Deus pede de nós não é pesado. O que Deus quer de nós de verdade não é pesado. Porque preste atenção, lembre que essa ideia de uma vida pesada é uma consequência do pecado, porque o Éden era levíssimo. O Éden era levíssimo para Adão. Ele trabalhava, ele guardava, tinha trabalho, não tinha preguiça não, tinha trabalho, mas era levíssimo. A ideia de uma vida enfadonha vem do pecado. E o que Deus quer restaurar em nós, a partir da consciência do Shabá e da comunhão com Ele, é a experiência da restauração do Éden, que é a experiência da eternidade. A eternidade é Éden. Não tem mais esse negócio de, não, meu irmão, é um trabalho gostoso. Mas quanto mais nos aproximamos da vontade de Deus, mais a vida, ainda que com trabalhos, ainda que com dores, se torna prazerosa em essência. Ainda que com dores. Paulo, por exemplo, tinha muitas dores, mas tinha um prazer interno muito grande. Então eu vou me aproximando desse lugar. Tira do seu coração, o que Deus quer de mim é que eu sofra, é que eu padeça, que eu viva. Não, Deus quer que você se esforce, se entregue, tenha algumas dores necessárias, mas que viva com o coração descansado. Você entende? Que experimente a paz que excede todo entendimento, que lance sobre ele toda a vossa ansiedade e viva bem. Amém, meu amado? Última coisa aqui, o ano sabático, Shemitah. Shemitah significa libertação. Libertava na consciência do Israel, para o nosso estudo hoje. E eu acho isso fantástico também. É a ideia de que não só Deus vai agir, mas é a ideia de que se eu
passar do ponto, eu não só estou desobedecendo a Deus, como eu estou atrapalhando Deus. Preste atenção. Não era só simbólico. Algo de fato estava acontecendo na terra. Quem lembra um pouquinho das aulas de agricultura, lembre que nos tempos medievais, eles começaram no tempo medieval. O tempo medieval é há pouco tempo atrás na história, não é verdade? Em 1200, tempo medieval ali, 1500 ainda é o fim do tempo medieval. Então, naquele tempo medieval, eles começam a ter uma profunda consciência da rotação de cultura para que a terra se revigorasse. Mais uma vez, Deus antecipa essa ciência humana e há mais de 3.000 anos, Deus dá ao seu povo essa ideia de que a terra tem que descansar também para se revigorar. Ou seja, esse tempo de descanso da terra era um tempo onde algo de fato estava acontecendo ali. Há um trabalho de Deus que está sendo feito. E se o homem não respeitasse isso e fosse plantar, ainda quisesse ajudar, não, eu vou aqui, eu vou irrigar um pouquinho, eu vou adubar um pouquinho, ele atrapalhava o processo. Então ele não deveria fazer para não atrapalhar. Isso é tão sério que, por exemplo, no capítulo seguinte, Levítico 26, versículo 43, Deus disse que se o povo se rebelasse, não cumprisse a sua lei, Ele tiraria o povo da terra propositalmente. E um dos motivos desse tirar o povo da terra era para que a terra guardasse o sábado, para que a terra tivesse descanso. Quando o Império Babilônico conquista Judá, o cronista diz em 2 Crônicas 16, 21, que finalmente, depois de um longo período sem respeitar a lei, parece um período da monarquia, sem respeitar a lei, então a terra voltou a guardar os sábados. E na verdade teve 70 anos de descanso, ou seja, acumulou muita degradação na terra. E Deus, uma das razões para Deus tirar Israel da terra é para que ele pudesse restaurar a terra, para que ele pudesse trabalhar a terra. Ele para Israel 70 anos, para Judá no caso 70 anos. E um dos motivos que a Bíblia diz é para poder restaurar a terra, porque os sábados da terra não estavam sendo guardados. O que isso quer dizer para a gente? Preste atenção. Se você não aprender a descansar em Deus, você não só não usufrui dessa bênção do descanso, como você começa a atrapalhar o que Deus está fazendo. O que Deus estava dizendo também era: ei, não me atrapalhe. Pô, estou querendo fazer o que você não vai, mas você não deixa, cara. Ei, para, agora é comigo, meu amigo. Você tocou a bola em mim, agora deixa que eu vou. Agora é comigo, não me atrapalhe, não jogue contra. Ouça uma coisa, a nossa ansiedade, a nossa inquietação joga contra Deus. Eu vejo muito isso no evangelismo, sabia? A pessoa está ali, prega, ora, semeia no coração do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos. Aí tem uma parte que não é nossa. Gente, convencer é a gente? O que a gente faz? A gente prega, essa é a nossa missão, convencer a função do Espírito. Mas o cara não se conforma. Aí fica chato na cabeça. Não, porque não sei o quê. Porque você não aceita ainda. Aí fica grosseiro, e fica petulante, e fica na... Aí as pessoas falam: ô filho, por que você está fazendo a minha parte? Você está me atrapalhando. Você está endurecendo o coração dele. Joga a semente, que lá embaixo da terra quem trabalha sou eu. Você crê nisso, meu amado? Joga a semente, rega com lágrima, rega com oração, mas deixa que tem coisas que sou eu que faço. Então, em várias áreas da vida, quando a gente não entende a nossa hora de parar, a gente começa a atrapalhar Deus. Sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que tirar você de cena para poder agir. Você é tão chato, velho. Você é tão inconveniente, você é tão ansioso que eu vou ter que lhe parar. Israel ficou 70 anos parado, longe da terra, Judá, para Deus trabalhar. Ei, não queira que Deus te pare não, filho, porque pode ser ruim. Quer que Deus te pare para ele poder trabalhar, não? Deixa o Senhor fazer a parte dele, amém? Para de atrapalhar.
sabe? Deus fala, confia em mim. Aí você fica querendo fazer algo mais, numa insegurança. Não, faz o que você tem que fazer. Se move até onde você tem que se mover. Lógico que isso requer um discernimento. Isso requer uma sabedoria, até onde eu tenho que ir. Isso é muito peculiar de cada situação. Mas esse discernimento precisa acontecer, gente. E confiar. Não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, agora eu vou ficar aqui. Isso é tão profundo que quando o povo volta do cativeiro, 70 anos depois, uma das primeiras coisas que Neemias e Esdras estabelecem, Neemias 10:31, é isso. Ele fala, olha, agora nós vamos guardar o sábado da terra. Porque essa é uma das razões de Deus ter nos tirado daqui, porque a gente estava atrapalhando o que o Senhor faz. Não atrapalhe o Senhor. E eu quero encerrar dizendo que tudo isso tem tudo a ver com Jesus. Jesus disse dele mesmo em Mateus 12:8 que Ele é o Senhor do sábado. Ele é a essência do sábado. Em Hebreus 4:9-10 diz que resta um sábado para o povo de Deus. E esse sábado está em Cristo. Preste atenção. Esse sábado em Cristo só pode acontecer quando esses três princípios, essas três ideias se aprofundam em nossa consciência. Primeiro, quando eu entendo que a minha vida não mais me pertence, que eu não sou o dono de nada, mas que Jesus Cristo me comprou. É tão gostoso isso. Sabe por quê? Porque eu vou tomar uma decisão e vou fazer alguma coisa, aí eu penso, o que é que o meu Senhor quer? A minha vida é dele. Ele me comprou para ele. Eu sou mordomo da minha vida, porque tudo é do Senhor Jesus Cristo. Tudo é dele. A segunda ideia de que as coisas acontecem sem mim, devem acontecer no meu coração, para que eu entenda a graça de Deus e a salvação em Cristo, porque senão eu entro na paranoia de ter que fazer, de ter que me salvar, de me justificar, de ficar bem com Deus. Mas aí quando eu entendo que é Ele quem fez na cruz sem mim, meu amigo, quando eu entendo isso é tão poderoso. Eu prego isso o tempo todo, porque isso é o Evangelho. Meu amigo, você tem que entender isso. Sabe qual é o seu trabalho? Confiar. É o trabalho do seu coração. Deus te amou em Cristo e nada vai mudar isso. Porque o que Ele fez foi tão bem feito que você não consegue nem desfazer. Nada no presente nem no futuro, Paulo fala em Romanos 8. Nenhuma criatura, nem anjo, nem potestade nenhuma, nem demônio nenhum, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque o trabalho dele foi bem feito. Nem quebrar você consegue. Você tem que confiar nisso. Confiar nisso e viver nessa confiança. Mas pastor, isso é perigoso. Aí eu não vou fazer mais nada. Quem disse? Quando você entende que ele garantiu a sua vida, que Ele que faz tudo na sua vida, mas você entende que você é mordomo, você começa a alinhar os interesses do Senhor ao seu coração. Pelo contrário, quem entende a graça rende mais no reino. Porque amor e gratidão sempre impulsionam mais do que a obrigação. Porque a resposta da graça é gratidão. Irmão, com quem você tem obrigação, você faz quando dá, você quer burlar a obrigação, você não quer fazer, é uma luta a obrigação na nossa vida, mas por quem você tem gratidão e amor, você faz mais do que deveria, do que em tese deveria, você entrega, você quer, você abençoa, você ama, porque você é grato. Então você entende isso, isso te funciona. E em último lugar, não atrapalhe Jesus. Não atrapalhe Jesus. Como assim, pastor? Não atrapalhe Jesus querendo ser o que só Ele pode ser, querendo salvar, indo além do limite, se posicionando num lugar que só Ele pode estar. Não atrapalhe Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Entenda até onde você pode ir. E pare. E diga: Senhor, está aqui. Senhor, a vida é tua. Meu coração é teu. Minha família é tua. A salvação pertence a ti. A obra pertence a ti. A transformação pertence a ti. O Senhor. E eu vou confiar em ti. Eu vou permitir que o Senhor, que trabalha hoje aqui pelo Espírito Santo, trabalhe. Amém? Isso é o Evangelho do Senhor também. Que a consciência do ano sabático entre no seu coração. Amém? Alguma coisa é sua? Nada é seu, você é mordomo. As coisas funcionam sem você? Sim, senhor, sim, senhora. E ei, não atrapalha. Não atrapalha porque Deus está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. E essa alguma coisa que Deus está fazendo, ouça, você não pode fazer. Deus quer fazer justamente aquilo que você não pode fazer. E é uma delícia. É uma delícia perceber. Israel não sabia revitalizar a terra, mas Deus sabia o processo. Deus sabia como fazer a terra produzir 3 vezes. Deus sabia como revitalizar a terra. Deus sabia como fazer aquele deserto jorrar leite e mel. Sim, quem vai a Israel conosco vai ver lá. É uma das coisas que mais impressionam Israel, é isso. Até hoje. A terra é desértica. Sempre foi desértica. É mais seca do que o sertão nordestino. Mas você vai andar pelo deserto e você vai ver plantações e mais plantações. É verde, 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 fruta, fruta. O que é isso aqui? Deus tem uma ciência, um conhecimento e um poder que Ele quer disponibilizar para aqueles que confiam nele. Eu encerro com um texto que eu amo. Isaías 30. Israel estava agoniado, querendo fugir de um inimigo, e os egípcios pareciam um porto seguro. Faraó oferecia ajuda, mas tinha um interesse por trás. Oferecia cavalos para que os judeus pudessem fugir dos inimigos que eram maiores do que eles. E aí Deus fala assim: não, você não vai fazer nada. Minha proposta para vocês é descansar. Isaías 30, 15, se não me engano, ele fala assim: aí, no sossego e na confiança está a vossa força. Isso é muito louco. No sossego e na confiança não está só o seu descanso, não está só o seu renovo, a sua restauração também. Mais do que isso, está a sua força. Judeus costumam dizer que o Shabá é a essência da alma judaica, é o segredo da alma judaica. Adventistas também falam isso. Que o sábado é a essência do espírito da relação com Deus. Por quê? O que eles querem dizer? Quando você aprende a descansar em Deus, você aprende a ser dependente do Todo-Poderoso. Você chama o Todo-Poderoso para guerrear por você. Você se coloca nas mãos dele e ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele é fiel. No sossego e na confiança está a sua força. Você é forte justamente porque aprendeu a descansar em Deus. Aí você usufrui do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. Você crê nisso? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar juntos aqui antes de cear. E eu quero que você peça ao Senhor que coloque o seu coração nesse ano sabático, porque o nosso sábado, ele é perpétuo em Jesus. Coloque o seu coração nesse lugar. Ei, vou te contar uma coisa. Não é você quem está fazendo nada, é Ele, meu irmão. Ele deixa você trabalhar, porque você participar, Ele quer te usar, mas na verdade não é você, é Ele, através de você. Uma das coisas que Deus disse em Deuteronômio 8,
a Israel foi o seguinte: ó, vocês vão entrar na terra, vocês vão enriquecer. Mas quando enriquecerem, não pensem nos vossos corações, a minha força, o meu trabalho me enriqueceu. Lembrem do Senhor. É Ele quem vos dá poder para adquirir riquezas. Ou seja, é o Senhor quem opera o querer e o efeito. Não, pastor, mas eu quis. Até o querer vem dele. É mais profundo, não vou nem entrar nisso aqui, mas até o querer. Ele opera em nós o querer e o... Ele manifesta o querer no nosso coração. As condições para o querer. Sabe? Israel podia querer, podia desejar, podia fazer tudo. Aí Deus mandou uma praga de gafanhoto, acabou. Acabou. Mas quando ele fala, eu repreenderei o devorador, sendo gafanhotos, eu abrirei o céu para ter chuva, eu farei prosperar, eu farei. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam no seu braço de carne, mas nós confiamos no Senhor. Jeremias 15, maldito é o homem que confia no que é humano, porque uma hora ele vai secar, vai faltar, não vai ter, porque ele não entende de onde vem. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Para ele brotará água até no deserto, a palavra diz. Deus fará do deserto um Éden. Nada é seu. Pare de reter as coisas como se você fosse dono. Pare de se portar como se fosse dono de alguma coisa. Tudo é do Senhor. Pare de se orgulhar como se fosse dono. Pare de olhar para o que você tem nas mãos e dizer, eu tenho meu talento, meu dom, minhas coisas, minha casa, minha família, olha o que eu... Não! Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha o que o Senhor fez, olha o que o Senhor faz, olha o que o Senhor fez, olha o que o Senhor faz. É dele, ele dá, ele toma. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas nunca entendeu que cresceu sem o Senhor. Quando o Senhor tomou, ele falou, Deus deu. Deus deu. Ele não trabalhou muito para ter o que tinha, mas ele disse, Deus deu. E Deus, bendito seja o dono. Bendito seja o dono. E quando eu entendo isso, a minha alma vai entrando num descanso profundo, num lugar de paz e satisfação profunda. Amém? Vamos cantar um pedacinho dessa canção. Quero que você ore essa canção, que você ouça o Senhor falando contigo, que você ouça o Espírito Santo falando contigo agora, e que essa consciência